Então, pessoal, dando continuidade ao nosso tópico assistente de acusação, surge aqui a primeira pergunta que é muito pertinente para o nosso assunto. Quem será a pessoa que poderá intervir como Ministério Público? A pessoa é a seguinte: o acusado poderá intervir, como Ministério Público ou seu representante legal. Naqueles casos lá previstos em lei que sabemos, no caso do incapaz, enfim, entre outros que não é o nosso tema principal, mas será o ofendido ou seu representante legal. Na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 poderá atuar como o assistente de acusação. Seja lá o cônjuge, ascendente, descendente, o irmão. O artigo 268 do Código de Processo Penal, ele não menciona o caso de união estável, ou seja, o companheiro da união estável. Porém, a nossa Carta Magna, a Constituição Federal, ela já reconheceu a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Entre elas, a doutrina, a jurisprudência são uníssonas em incluir o companheiro como possível sucessor no caso de falecimento do ofendido, para fins de habilitação como assistente de acusação. Ou seja, o que quer dizer? O companheiro da união estável, ele não está previsto no Código de Processo Penal, como assistente de acusação. Porém, como a Constituição Federal, que ela está na pirâmide, está no topo, reconhece a união estável como entidade familiar, a doutrina, a jurisprudência, com base na Constituição Federal, reconheceu que o companheiro seria o sucessor do assistente da acusação. Então, ele poderia sim. E a segunda diferença que é muito pertinente para a gente fazer também é essa diferença entre o assistente de acusação e o querelante. A diferença principal é que o assistente de acusação, ele existe apenas na ação penal pública e ele atua como interveniente, não como autor da ação. E já no caso do querelante, ele existe na ação penal privada e ocupa o polo ativo da relação processual. Como fazer para que alguém possa se habilitar como assistente de acusação? É simples. Ele deve demonstrar que é o titular do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela condição típica. Ele deve demonstrar isso. Primeiro, titular do bem jurídico lesado e segundo, posto em perigo pela condição típica. Ou seja, um ou outro, certo? E o segundo processo instaurado em fase de crimes contra o sistema financeiro nacional, é admitida a assistência da Comissão de Valores Mobiliários, conhecido como CVM, quando o crime tiver sido praticado por atividade sujeita à disciplina e à fiscalização dessa autarquia e do Banco Central do Brasil, quando fora daquela hipótese houver sido cometido na órbita da atividade sujeita à sua disciplina e fiscalização. A existência e validade do processo penal independe da habilitação do ofendido como assistente da acusação. Ou seja, com ou sem o assistente, o processo penal terá existência normalmente, visto que a sua presença não é necessária para a constituição válida da relação processual. De fato, enquanto sequer é possível cogitar da existência de um processo sem as partes principais, ou seja, Ministério Público e acusado na ação penal pública, querelante e querelado na ação penal privada, e a natureza do interesse do assistente da acusação é o seguinte: existem três correntes distintas que podem ser encontradas na doutrina e na jurisprudência. A primeira delas é tida como minoritária, Essa corrente ela é vista como minoritária, entende que a figura do assistente do Ministério Público é incompatível com a Constituição Federal. Ou seja, há um porquê aí, o Ministério Público é competente e eficiente na representação social
que lhe incumbe, especialmente como órgão acusador, segundo o artigo 129 da Constituição Federal, não necessitando ser coadjuvado pelo ofendido para fins de aplicação do direito penal objetivo. A segunda corrente entende que o único interesse que justifica a presença do assistente da acusação no processo é a obtenção de uma sentença condenatória, com trânsito em julgado, inclusive, seja para que possa proceder desde já a execução nocível no valor mínimo nela fixado para a reparação dos danos causados pela infração, seja lá se for por isso ou não. Uma terceira corrente, que hoje ela é vista como majoritária, a qual nos filiamos, inclusive, sustenta que a atuação do assistente da acusação no processo penal não visa exclusivamente a obtenção de uma sentença condenatória com trânsito em julgado para a satisfação de meros interesses patrimoniais. Não visa isso, certo? Na verdade, o assistente também tem interesse em uma condenação que seja justa e proporcional a um fato perpetrado, certo? Digamos que ele não vê o fato principal, ou seja, o foco principal, o interesse principal é a condenação justa e proporcional a um fato que foi perpetrado, certo? Em relação à habilitação do ofendido como um assistente da acusação, o assistente ele será admitido enquanto não passar em julgado a sentença, e ele receberá a causa no estado em que se achar. Ou seja, estando a atuação do assistente da acusação restrita a um processo penal condenatório, conclui-se que não é possível sua intervenção durante o curso de execução da pena. Evidentemente, podemos perceber que só se pode cogitar de